Boa noite, Brasil! Boa noite! Eu acho que eu vou pegar uma luminária. Peraí, gente, um minutinho. Vou colocar aqui para iluminar um pouquinho mais meu rosto. Olhei. Aqui. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Porque... Mas, gente... Melhorou? Te amo, louro! Deixa eu ver como que eu faço. Porque tem luz em cima, tem luz embaixo, tem luz atrás. Oh, Jesus! E aí, Brasil, boa noite! Mais uma live. E agora? O que fica melhor? Assim? 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 Sei não, gente. Tô tentando arrumar aqui a iluminação, mas não tá coisando, não. Vai dar certo. Bom demais estar aqui com vocês essa noite. Mais um dia de live. Hoje com mais um convidado especial. E eu quero dizer pra vocês que eu me sinto muito honrada de estar tendo esses dias à noite aqui com vocês ao vivo. Tantas histórias lindas, né, gente? Tantas superações, tantas falas que são carregadas de tanta inspiração, né? E é muito bom a gente ouvir aquilo que Deus fez na casa das pessoas. E eu confesso pra vocês que melhor ainda é saber que de alguma forma a gente pode ajudar essas pessoas a ter acesso a Deus, a se relacionar com o Pai, a resgatar tantas coisas, né, gente, a respeito do Pai. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer vocês por estar aqui comigo nessa semana. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, é a Maristela. Eu tenho umas colinhas aqui, sabe, galera? Porque tem que ter umas colinhas, né? Deixa eu ajeitar assim. Acho que assim ficou melhor. É a Maristela. Ei, doutor Paulo, que bênção que você tá aqui. Carol, como está? Um casal muito especial que fez com a gente agora o Sambuzum. E tá aqui mandando mensagem, né? Que alegria, que coisa boa tá aqui servindo vocês. E eu tenho uma convidada muito especial, a Maristela, que vai estar conosco essa noite. Lembrando que já foi liberado o segundo episódio da minissérie. Minissérie não, gente, agora é o Imersão. Minissérie da vez passada. Da Imersão Virando o Jogo, e é o Imersão onde eu tô trazendo 4 aulas que vão te ajudar a você superar a dor gerada por uma crise no casamento, uma dor gerada por uma traição no casamento. Então eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte desse processo e dessa ajuda, né, que eu possa colaborar de alguma forma com o coração de vocês, trazendo um consolo também. Porque olha só, gente, é muito bom quando a gente olha e vê que alguém que passou uma história igual à nossa superou. Uma história igual à nossa virou, né? É interessante, eu não sei se vocês sabem, mas quando nós decidimos fazer o nome dessa imersão, né, virando o jogo da traição, fazendo um trocadilho, mais ou menos assim. Como é que você vira o jogo da traição? É quando você sai de vítima para vencedora. Ou seja, um dia eu fui vítima de uma traição, um dia eu fui vítima de uma dor, que pra mim parecia ser fatal, parecia que ia me matar, parecia que ia ser meu fim. E diante de tudo que a gente aprende em toda a jornada na imersão, a gente pega essa dor e transforma ela num grande trampolim para uma grande vitória. Então, olha que coisa interessante, né, gente? Por isso que o nome da jornada, da imersão, é Virando o Jogo, né? Virando o jogo, ou seja, cara, o jogo interno de dor, de vítima, de sofrimento, de rejeição, de abandono, de repente começa a ser transformado numa grande bênção. E foi isso que eu vivi. E é por isso que eu estou aqui. Se não tivesse virado esse jogo, eu jamais estaria aqui na internet falando para vocês que é possível. E além de eu mesma ter experimentado essa virada de jogo, nessa mudança de tudo isso que eu vivia, de todo o processo interno que eu estava vivendo,
O mais interessante é que já foram mais de 4.000 alunas. Então, você já parou a pensar que está comprovadamente comprovado, gostou? Comprovadamente comprovado, que esse método funciona, esse mapa funciona, essa forma de virar realmente o jogo, ela é de fato real, ela vai fazer a coisa ser transformada. Então, o que eu quero dizer para você é que se você que está aqui comigo ainda não se inscreveu na imersão, não acessou a imersão, sorry, você está perdendo o seu tempo. Porque você poderia já estar vivendo um processo lindo, maravilhoso e extraordinário. E para continuar contando histórias que inspiram, desde a semana passada que a gente está ouvindo tanta história linda, eu estou aqui com a Maristela, que já me deu um oi aqui, e eu já quero convidá-la para estar conosco. Deixa eu convidar ela para estar fazendo um pouco da experiência dela, para vocês verem que não é somente a Nath. Eu escuto muito isso. Nossa, Nath, mas é você. Porque você é uma mulher de Deus, porque você é uma mulher de fé, porque você tem muita maturidade. Não, gente. É para todos. Oi, Maristela. Isso. Oi, tchau, Bem, Jufá, querida. querida. Tem só que a gente tá Tudo soltando. bem, É só você? seu pescoço. Tá tudo. Peraí, tá bem no Zoom, né? Peraí, É. deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que pôr mais um, calma aí. Que eu tô na mesa. Peraí, vamos ver se de lá Faz tá algumas bom. gambiarras aí. Todo mundo tem que fazer gambiarra. Se a gente Aí, tirasse foto de como tá o tá telefone, bom? gambiarras, Assim? né? Agora Dá sim. pra ouvir? Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda ao nosso tempo, ao nosso momento de contar para o Brasil aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E eu quero dar muitas boas-vindas para você em especial, que está se disponibilizando a compartilhar a sua história aqui com tantas pessoas e, de alguma forma, colaborar com o coração dessas pessoas que estão nos assistindo. Então, Aristela, mais uma vez, Deus te abençoe poderosamente. Queria que você Obrigada. compartilhasse conosco a sua jornada. Como foi que você viveu a dor no seu casamento? Como foi que a Nath entrou na sua jornada? Como foi que mudando o jogo entrou na sua vida? E como está a sua vida hoje? Pode ser? Tá bom. Vamos lá. Vamos, vamos lá, tá me ouvindo? Tá me ouvindo direitinho? Ok. Nath, é um prazer, viu? Desde o momento que eu recebi o convite, eu me senti muito honrada, porque realmente é um privilégio expressar o amor de Deus, né? A misericórdia, a fidelidade dele pelas nossas vidas. E realmente essa ferramenta do seu curso, ela não tem outra finalidade a não ser realmente alcançar essas famílias que precisam tanto de reconstrução, né? E esse foi o caminho, né, para mim. Eu conheci a Nath por uma amiga que nem era, eu sou aqui de Brasília, né? Moro em Braslândia. E a minha amiga, uma amiga minha lá de São Paulo, quando eu comecei a passar pela crise no meu casamento, começou a me mandar os seus vídeos, né? E eu assisti um, e aí já fui procurar sobre você na internet, fui para o YouTube, vi o seu testemunho, né? Que você fez ele acho que não foi num culto que você e Beto falavam, né? Aquele testemunho me encorajou profundamente. E assim, os primeiros contatos foram esses. A princípio eu não fiz o curso, né? Mas eu continuei te acompanhando. Fui lá no seu direct, enchi a sua caixa e você me respondia com muito amor, com muita sabedoria, né? E que sabedoria que me inspirou muito a querer ser essa mulher. Ser essa mulher reconstruída por uma verdade que é que essas situações elas vêm com potencial para nos destruir. Mas, de fato, quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos entender que toda a potência que ela teria para nos destruir, ela tem para nos transformar, né? Então, quando essa situação ocorreu na minha vida, eu e o meu esposo éramos pastores, pais de 3 filhos, né? Somos, né, pais de 3 filhos. E essa situação, ela chegou no momento onde a gente estava envolvido com a obra, vivendo ali tudo que a gente acreditava que era
de Deus para nós, mas é o que eu digo que é um contraste muito grande. As pessoas pensam que isso vai impedi-las, né? E hoje é uma coisa que eu falo: você estar na igreja ou não vai te impedir de viver isso. Você estar na igreja ou não vai impedir de você viver uma crise no seu casamento, porque de fato a crise ela não vem por causa da sua condição, ela vem por causa de coisas que você não tratou e deixou o tempo passar, né? E eu fui entendendo muito isso depois, né, Nath? Mas quando a gente vai se permitindo. Deus, ele precisou colocar as nossas vidas no lugar de nós. Eu digo, minha filha faliu, né? A minha família, ela chegou à falência, ela foi totalmente destruída. Meu esposo saiu de casa, eu fiquei desolada com os meus filhos, né? E pensando assim, é o fim, né? Acabou. Mas mesmo ali naqueles dias, o Senhor, ele começou a realmente me fazer entender que não, o caminho não era aquele, né? E quando eu me lembro que quando tinha 3 dias que ele saiu de casa e eu bem angustiada, sem saber o que fazer, porque a gente fica desolada, né? A gente não sabe. E naquele momento eu só me via desolada e fica num nível de vergonha absoluto, né, Maristela? Porque quando essas coisas acontecem conosco, que estamos à frente ministerial de igreja, de projetos, né, fazendo algum tipo de serviço na igreja, você meio que você fica assim, cara, e agora? Porque eu não só tenho que me virar com a minha família, com tudo que eu vou viver, e agora como é que eu vou prestar conta? Né? E de uma, eu vivi um pouco disso, sabe, Maristela? Porque tanto que no período, quando eu vivia o processo da separação, a primeira coisa que eu fiz foi sumir da igreja. Eu não tinha coragem de ir na igreja. Eu tinha tanta vergonha que eu dizia assim, não, é melhor eu não ir do que eu ir lá e ter que prestar conta do meu fracasso. Você sentia isso um pouco, Maristela? Eu sentia mais como um dia eu tive um gabinete com o meu pastor, né, o pastor Luiz. Ele falou para mim, a minha atitude foi totalmente inversa. Eu queria me mostrar forte, né? Então eu pegava os meus filhos e ia para a igreja. E na verdade eu não entendi o quanto aquilo me realmente causava dor e exposição. Eu queria ser forte, né? E hoje ele fala para mim, né? Você é uma assumidora de prejuízos que não são seus. Né? E pastor, realmente eu me vejo, eu me vi naquele lugar, naquele momento, como uma pessoa que assume prejuízos que não são seus. Mas, de fato, foi como eu reagi, né? Só que aquele ele continuou o quê? Me destruindo, sabe por quê? Porque eu me apeguei à estrutura, me apeguei ao que eu era, me apeguei às responsabilidades. E justamente foram essas responsabilidades, aquela estrutura que fez eu me esquecer de quem eu era para minha família, para minha casa, né? Que me fez eu caminhar numa alienação, num ativismo que nós nos perdemos um do outro, né? Nós estávamos completamente disponíveis para todos, mas não éramos disponíveis para um para o outro. Então, como um casamento ele suporta isso? Ele não suporta, né? E os nossos filhos ficam no meio disso, né? E a verdade, a vergonha, eu não consegui esconder, mas eu acho que eu era tão orgulhosa, e uma das coisas que Deus arrancou pela raiz foi o orgulho, que ele me fez realmente me enxergar no lugar onde eu tive que sair. Onde eu tive que sair daquele ambiente, não porque eu não amasse as pessoas, não por nada disso, mas é porque realmente para você se reconstruir, você precisa se esconder em Deus. E se esconder em Deus vai fazer você precisar renunciar a coisas das quais você valorizava demais, valorizava até mais que a sua família, né? E isso aconteceu comigo. Mas assim, o curso chegou num momento que meu esposo eu já tinha vivido ali a restauração, mas meu esposo voltou para casa. Com 4 meses ele voltou para casa, nós conversamos, só que ele estava completamente fora, né, do caminho do Senhor, não queria saber de igreja, não queria saber de nada. E eu, como havia já sido bem, eu falo, Jesus me amassou bastante naquele tempo sozinha, porque esse tempo sozinha, ele pode ser para a sua alma destruidor. Mas ele está construindo algo em você que você nunca na vida você conseguiria alcançar se não fosse por meio daquele caminho, né? Eu lembro que nessa época Deus me fez ler o livro de Neemias, onde ele me fala sobre reconstrução de muros.
Porque Deus me fez ver que realmente a minha casa havia sido demolida, eu estava em ruínas, né? Então eu precisei passar pela reconstrução de que até hoje estamos tijolo por tijolo reconstruindo a nossa casa, né? Mas o curso chegou ali, já tinham por volta de 6 meses que ele tinha voltado para casa, e aí eu consegui comprar o curso, né? Eu sou professora. Foi bem assim, guerreado mesmo. Eu sei que sempre é guerreado, né? Primeiro eu não consegui pagar à vista, aí o cartão não tinha crédito, e aí eu tive que esperar o cartão ter crédito para comprar dividido. E assim, porque vocês, não sei se isso é algo que realmente você testifica aí com tantos testemunhos, mas o nível de falência que essa situação alcança nas nossas vidas é financeira também, porque existe um domínio sacramentado ali do inimigo onde ele destrói tudo, inclusive você mesmo trabalhando, tendo salário, você não sabe e não consegue ver o fruto do seu trabalho por causa da estrutura que está sendo alimentada pelo pecado, né? Então, nós somos, eu me vi ali sendo totalmente espiritual, mas eu não sabia cuidar do meu emocional, e isso foi o que o curso fez, né? Me fez começar a olhar para dentro e buscar as raízes. Eu estava ali naquele momento obesa, eu havia esquecido de mim. Eu tinha tido 3 filhos e não foi a gestação que me engordou. Na verdade, foi um descuido mesmo, onde eu não me via mais, né? E ali naquele período de 4 meses eu perdi 33 quilos. De propósito, jejum, angústia e dor, tudo junto. Mas eu vi que Deus estava me reconstruindo, né? Então, quando eu comecei a pegar, eu tô até aqui com o caderno, né, gente? Porque eu sou a menina dos cadernos, sempre fui. Quando a Nath falou assim, pega um caderninho, eu falo, Nath, ó, tá falando com a pessoa dos caderninhos, que aqui anota Porque tudo. vocês não sabem, gente, mas todas as minhas alunas é um pré-requisito para todas as aulas: caderno, Bíblia e caneta. E eu falo para elas desenharem tudo, então eu falo sempre isso com minhas alunas, porque o que elas tomam de nota, né, você vê, ela está contando aqui que ela trouxe o caderninho de muita coisa que ela precisou registrar. E por que a gente registra? Porque muitas vezes, gente, primeiro a gente pode registrar as palavras que Deus nos entrega, depois a gente pode registrar os milagres que a gente já viveu. Por quê? Porque nos dias maus a gente tem que trazer a memória que nos traz esperança. Então, reler tudo que Deus fez, né, ter ali aquele registro, todos os milagres, todas as bênçãos, ou aquilo que Deus falou e ainda não cumpriu, e você conseguir permanecer, né, no lugar para receber o milagre, é extremamente necessário. E é tão interessante isso, né, ô Maristela? Eu posso te falar com muita certeza do que eu vou te falar. Eu acho que 80 a 90% das minhas alunas, elas compram curso debaixo de milagre. Cartão não tem limite, estão desempregados, porque, gente, é bíblico. Um dos salários do adultério é a falência financeira. É só você ler Provérbios 5 e tá bem falando bem direitinho o que acontece. Então, toda vida que o homem cai no adultério, a mulher, seja lá, né, ônus e bônus do casamento, a instituição casamento sofre, não importa por onde vem o pecado, é a crise financeira. É impressionante. Então, imagina, as pessoas com crise financeira, crise emocional e enfraquecimento espiritual. Minha irmã, é pedir para morrer. Por isso que tem uma quantidade enorme de pessoas que dizem, Nath, eu só pensava em morrer. E quando compra o curso, falam, Nath, você não tem ideia de como foi difícil para mim comprar o curso. Não tem ideia. E eu sei disso. Eu sei porque o que eu vou ministrar e o que eu ensino liberta, né? Verdade. Então, Mas a guerra tudo, contra a libertação é grande demais, né, Maristela? mas algo que nós temos entendido isso, né, no Senhor, é que Deus é um investidor, né? Ele investiu em nós, Para né? toda visão, Deus tem provisão, gente. Se Deus tem a visão para você estar comigo nessa jornada, eu não tenho a menor dúvida que Ele vai levantar a provisão. Assim como fez na vida da Maristela, assim como fez na vida das meninas a semana inteira, todas. Não teve nenhuma que disse assim, não, Nath, estava de boa, vida financeira tranquila, comprei tranquilo. Todas, sem exceção, disseram. Nath, eu não tinha nem limite no meu cartão. Nath, eu estava desempregada. E Deus fez. Então, eu não tenho receio. Eu sempre falo para as pessoas que o problema não é dinheiro. O problema é você entender
que você carrega um propósito e você precisa ser equipada. E o curso ele vai fazer exatamente isso, te equipar. Maristela, e aí quando você entrou na jornada, ele já estava em casa? Sim, sim, já tinha voltado para casa. E assim, houveram vários materiais que eu também, eu digo que foi o Senhor que colocou, né, nas minhas mãos, livros de restauração. E esses livros foram muito pertinentes para mim, né, que tem uma até que se chama Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Eu não Uau! lembro o nome da autora. Ele é poderoso demais, esse livro. Eu comi ele de trás para frente, de frente para trás. Isso foi antes de fazer o seu curso, mas E ele qual foi foi a um grande mudança, Maristela, que você percebeu que você viveu na jornada? a grande mudança que eu vivi na jornada Além de foi perder 33 quilos, né? é, é, assim, foi realmente entender o meu valor, entender que havia um propósito diante de toda aquela dor, que havia que eu tinha necessidade de ressignificá-la em Deus, né? Mas de fato um grande diferencial que eu vivi no curso, que eu acho que foi até não foi no curso, foram naqueles 4 dias que você faz antes, né? E aí teve um onde tinha uma declaração de perdão, né? Que a gente faz uma declaração de perdão. Quando eu fiz aquela declaração de perdão, Nath, eu falo que foi instantâneo. Instantâneo a dor a ser arrancada de mim. Foi instantâneo declarar aquele perdão, declarar aquela liberdade, declarar que eu merecia ser feliz, que eu merecia viver a vontade de Deus e que eu ia viver a vontade de Uau! Deus. Então, aquilo me fez acreditar muito. E eu falo para vocês, mulheres, declarar, às vezes, aquilo que realmente nós não estamos vendo, nós não estamos passando, nós não estamos vivendo. Realmente, não é para que você viva um milagre instantâneo, mas é para que você diga para a sua alma, para si mesmo, que você crê. Porque a fé fundamenta isso. É o que você não viu. Então, declarar fez parte de todo o meu processo. Quando as pessoas chegavam aqui em casa e falavam assim, não, mas como é que você tá? Eu falava, estou bem, graças a Deus estou bem. E esse deserto tem data e hora e dia para terminar. Então, quando você começa a declarar todas essas palavras, eu te digo que o curso, ele encoraja a gente demais. Ele coloca em você a força que você não tem naquele momento. Então, uma ferramenta assim que te levanta. Aí até anotei aqui a questão do holofote. Gente, aquilo era como se fosse na minha mente o tempo inteiro. Tira o holofote dele, coloque em você. Tira o holofote dele, coloque em você. Porque é isso. Quando você traz luz para os seus pecados, você entende que você não muda o outro, você muda só você. E a partir de você, como está escrito lá em 1 Coríntios 7,14, que é a partir de você que o seu marido é santificado, você começa a entender, então, peraí, quem tem que ser santa sou eu, quem tem que buscar a santidade sou eu. Enquanto eu quero que meu marido seja santo, enquanto eu quero que meu marido se arrependa, eu não me arrependi dos meus pecados escondidos, eu não me arrependi de quem eu era, eu não busquei a raiz de quem eu me tornei. Então, é olhar para si, é olhar para dentro. Eu digo que esse momento, né, que Deus permite que a gente viva, é para a gente olhar para dentro, olhar para si, e realmente a partir de você entender que algo. Como que vão fluir mananciais de vida de nós, enquanto não estiver esse interior realmente limpo para fluir isso? Deus sabe o que Ele quer fazer a partir de nós, mas Ele só vai fazer depois que você se permitir viver o processo, que realmente é o que todo mundo fala, mas é a realidade, é viver processo. E uma das E aí, o coisas que que eu falo, aconteceu com seu marido quando você viveu essa mudança aí? então, é uma das coisas que ele fala até hoje, né? Que ele olhou para mim e ele não me reconhecia, né? Ele falou assim, não é a mesma mulher, né, que eu deixei, não é a mesma mulher que eu saí daqui. O que me fez, hoje o que ele diz também, o que fez ele voltar para o Senhor foi isso, foi ele olhar para mim e falar, não posso continuar, né, eu não posso permanecer nesse caminho, né, e ele voltou para o Senhor também, Glória a né, Deus. demorou um pouco, mas ele voltou e tem sido, assim, muito precioso. Essa semana passada nós formamos o curso Mulher Única e Homem ao Máximo, que ele Uau! já tinha feito, fez de novo,
Nós éramos líderes de casados para sempre, antes de tudo acontecer, nós formamos várias turmas, né? Então, eu digo que chegou o tempo de ser provado naquilo que nós tanto declaramos, de tanto ensinamos, tanto, né? Mas glorificado seja o Senhor por isso, minha irmã. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, meu esposo está alinhado com o Pai, buscando propósito, Glória vivendo a Deus. propósito, né? As nossas vidas, elas não são, nunca mais serão as mesmas, né? Deus transformou minha família, meu relacionamento com os meus filhos. E eu queria dizer algo, Nath, que eu até não tenho como esquecer, que é algo que é muito pertinente para as mulheres entenderem. Quando você vive essa situação que você é confrontada ou a crise de casamento ou até a traição, você realmente, a Nath falou no começo, você se vê como vítima o tempo inteiro, até você entender que o inimigo, ele não veio contra você, ele veio contra a sua família. Né? Ele veio contra a sua casa, e essa casa é você, o seu esposo, os seus filhos, não é só você. Então pare de pensar que é só com você. Não, é com a sua casa. E essa casa é sua casa. Existe uma mulher aí de Deus para levantar essa casa. Então, assim, a partir daquele momento que eu entendi que o inimigo não tinha vindo só contra mim, eu não era vítima. O inimigo veio contra a minha casa. Mas existe aqui, eu creio, uma pessoa arrebentada, que vai ser levantada pelo Senhor, que vai levantar essa casa. E eu creio, né? Hoje, de mãos dadas com meu esposo, essa casa está de pé para a glória do Senhor, né? Então, assim, não lute por si apenas, lute pela sua família, lute pela sua casa, entendeu? Não pare de pensar que o inimigo está vindo só contra você, não. Ele veio contra a sua família, mas do mesmo jeito que ele veio, eu creio que se você se levantar e usar essas ferramentas como este curso tão precioso, você vai ver sua casa se levantar para a glória do Senhor. Você está falando aí, né? E me veio muito na cabeça. Tem muitos dias que eu tenho acordado e eu tenho escutado um louvor que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é um louvor do Paulo César Baruch, né? Que ele diz assim: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aí chega numa parte, que essa parte é a parte que eu preciso e que você precisa mais ministrar a você mesmo. Ele diz assim, ó. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Olha só, um dia, tudo que vocês que estão aqui aprenderam na palavra, vai chegar o dia da prática. E o dia da prática é o dia que você vai levar um tapa na face e você vai virar outra. O dia de colocar em prática vai ser aquele dia que você vai servir quem não merece. Vai ser o dia que você vai amar quem te rejeita. Vai ser o dia que você vai ser Cristo na vida de alguém. Quando Cristo morreu na cruz, eu nem nascida era e Ele já me perdoava antes de eu nascer, assim como você. Então, quando Deus fala que Ele continua sendo bom, sabe o que Ele está querendo dizer? Ó, tira os olhos da terra, olha para o céu, fixa os teus olhos no Senhor. Carregar título não te impede de viver problemas. Estar numa igreja não te impede de sofrer. Estar ativamente, ministerialmente ativa,
também não vai te impedir. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor falou para nós que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele deixou uma grande vitória logo em seguida. Ele disse, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, a nossa jornada na Terra, gente, ela é uma jornada como na minha vida, na vida da Maristela, que está aqui. É uma jornada, gente, de inspiração. Por quê? Porque se eu conseguir, se ela conseguir, o que te impede de conseguir? Aí, eu vou te contar uma coisa. Muitas pessoas mandam mensagem para mim, Maristela, dizendo assim, Nath, mas aconteceu com você, mas aconteceu com a Sandra, mas aconteceu com a Juliana, aconteceu com a Maristela, mas eu... Pois é. Eu sei, gente, que em nem todas as vidas Deus vai operar um milagre. Porque nem todos creem. Multidões andavam com Jesus, mas nem todos criam no que Jesus poderia fazer. E um pré-requisito para viver milagres é você crer. Agora, sabe de uma coisa? Quando nós estamos juntas, tem dias que você pode não crer. Mas ser inserida numa comunidade de fé, outros vão crer por você. Eu sempre lembro daquela passagem do paralítico. A Bíblia descreve que os amigos ouviram dizer que havia um homem que curava. Foram pegar o amigo que estava numa cama, levaram até Cristo, desceram ele pelo telhado e creram no milagre. Ei, o paralítico foi curado, não foi pela fé dele, mas foi pela fé de 4 amigos que carregaram ele até lá. Então, às vezes, eu sei que tem mulheres que estão aqui e estão dizendo assim, nossa, Nath, cara, não tem jeito não. Meu marido está cada dia pior, cada dia mais no pecado, eu já fiz de tudo. Então, sabe de uma coisa? O convite que eu tenho para vocês da imersão foi um convite que eu fiz para Maristela há um tempo atrás. Sabe qual foi? Para de olhar para o casamento. Venha olhar para você e olhar para Deus. Viva as suas restaurações. Viva as suas curas. Se você não parar essa hemorragia que você está vivendo aí emocional, gerada por uma traição, e que você tem muitas razões para continuar sangrando, eu quero só te dizer uma seguinte coisa. Se você não parar de sangrar, quem vai morrer é você. A hemorragia está aí dentro, não está nele. Então, o convite para virar o jogo é virar o jogo desse sangramento que você está vivendo. É você estancar. Amém. Não espere ninguém vir estancar esse Nath, sangramento emocional que está em você, não. Nath, uma das coisas que muda tudo, quando eu falo nesse ambiente onde você entende quem você é, né, do autoconhecimento, de todos os módulos, né, cada um complementar o outro, assim, converge para que você entenda que se o pai te aceita, não importa quem te rejeita, né? Uau. Se o pai te aceita, é suficiente. Você precisa, mulher, nós precisamos, essa jornada de reconstruir de casamento não é apenas para você ter um testemunho para contar. É para que você reconheça que você tem um pai. Amém. E que ele te ama. Ele não te rejeitou, mesmo que a Bíblia diz, ainda que pai e mãe se esqueçam de você, ele não se esquece. E você vive essa verdade. Quando você se permite falar assim, pai, meu marido está me rejeitando, a realidade é essa, mas eu tenho o Senhor. E o Senhor é suficiente. Obrigado por essas pessoas, porque elas me levantam no dia que nem a minha fé me levanta. Né? Então, assim, muitas vezes eu entrei no grupo, eu não fui muito de interagir, mas eu fui muito de ler, né, no grupo, e o grupo realmente me encorajou bastante, era algo muito de Deus, as próprias lives do Zoom que a gente tinha com você. As né? mentorias, né? Exatamente. Todas eram muito necessárias. Deus sabe, gente. Vocês têm que entender algo. Que o Pai, ele tem tudo determinado. Né? Salmo 139 diz, todos os nossos dias foram escritos e contados. Amém. Então, até esse momento de dor está determinado. Então, lá, naquele dia, lá no curso, em nome de Jesus, que vocês vão conseguir entrar e fazer, naquele dia onde a dor estiver difícil, o Senhor já colocou a ferramenta. Amém. Né? E hoje nós estamos aqui nessa live porque a misericórdia do Senhor nos trouxe aqui. Amém. E nós podemos dizer, né, que temos um Pai que nos aceita. Ele continua sendo bom, gente.
Olha só que interessante, né, o Maristela, a gente já está caminhando aí para o final, mas olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá um monte de gente aqui mandando mensagem perguntando quando vai abrir turma, quanto é que tá custando. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não faz sentido para mim responder vocês agora a despeito de preço e tal. Não, sabe por quê? Porque para mim só faz sentido ter alunas a partir de segunda-feira, que é quando a gente vai abrir a inscrição, depois que de fato elas se comprometeram com a imersão. Sabe por quê? Porque entrar no curso, pagar e não fazer, para mim não faz sentido. É melhor que não faça. E uma das coisas que eu falo que é um pré-requisito, porque eu digo assim, se ela se comprometeu com ela mesma na imersão, vai dar certo a jornada do curso. Por quê? Porque vai ser basicamente uma continuidade do que ela já começou na imersão. Então, é o que eu falo para todo mundo, eu não passo informações até que você viva toda a imersão. Então, depois de toda a imersão que você vai viver, das aulas gratuitas, se você, no final das 4 aulas gratuitas, você disser assim, não, Nath, de fato, faz sentido para mim continuar essa jornada, e eu quero, sim, me comprometer com a minha cura. Não é compromisso comigo, não, povo. É compromisso com vocês, né? É compromisso de você mesmo virar o holofote para você e viver as suas curas. Aí sim, segunda-feira você vai estar habilitada a estar comigo na jornada, na próxima turma, na minha 11ª turma do curso, Mudando o Jogo. E eu queria agradecer demais, Maristela, você, querida. Olha que testemunho, viu? Eu confesso para vocês, gente, que eu venho sempre para essas lives, assim, sem saber de nada. Eu amo escutar, assim, de primeiro que as minhas alunas estão vivendo. E para mim, gente, é um combustível. É um combustível para a minha fé, é um combustível para permanecer, é um combustível para dizer, continua, Nath, de fato você está cumprindo um propósito. Não é sobre dinheiro, mas é sobre propósito, sabe? Então, assim, eu vi vocês falarem isso, Maristela, para mim, enche de fato o meu combustível da fé de uma gasolina do céu, minha irmã. Então, você não tem ideia. Gente, mais uma vez, mais uma história que inspira. Se teve jeito para Maristela, para casa dela, para o casamento dela, se teve jeito para Nath, para o Beto, gente, tem jeito para você. Amém. Ah, deixa eu falar uma coisa para você. A Gleice está aqui perguntando, como faz para assistir essas aulas? Gente, vocês precisam se inscrever no link que está na minha bio. Se você não achar o link, me chama no direct que eu vou te mandar o link. Porque todas as aulas você vai receber gratuitamente no seu e-mail. Ou se você entrar nos meus grupos do WhatsApp. Mas você não recebe, não é pelo Instagram, nenhum lugar. É pelo teu e-mail que você vai receber as aulas gratuitas. Então, não fica de fora. Já foram liberados 2 episódios. Amanhã será liberado o 3º episódio da minissérie. E segunda-feira, o 4º episódio. Então, fica comigo. Essa semana nós ainda temos lives. Tem muitas histórias inspiradoras para compartilhar aqui. E eu oro para que todas vocês sejam encorajadas a descansar e não desistir. Descansar e não desistir. Quem descansa, confia em Deus. Quem desiste, perde a força porque confia na força do próprio braço. Então, essa é a minha inspiração para vocês essa noite. Deus abençoe vocês. Amanhã, às 21h30, nós temos live de novo. Um beijo no coração e nos vemos amanhã. Beijo, Maristela. Deus te abençoe, querida. Tchau. Amém. Tchau.